paz do Senhor para todos. Como base para esta 27ª aula do curso introdutório de missões, eu vou ler no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 8 e 9. Então atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de Troade. Naquela noite Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia que estava de pé e lhe pedia: venha para a Macedônia e nos ajude. Versão NTLH, Atos 16, 8 e 9. Estamos estudando sobre a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Aqui, Paulo chega na cidade de Troade, uma cidade portuária da Mísia, no mar Egeu. Era o porto principal do noroeste da Ásia Menor, usado pelos viajantes que vinham da Ásia para a Macedônia. Então, estando em Troade, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia lhe suplicava: venha para a Macedônia e nos ajude. Versículo 9. Esta visão em Troade, que mostrou ao apóstolo onde era o seu próximo campo de trabalho, porventura não ilustra a necessidade de milhares de povos que não conhecem o Evangelho de Cristo? Como podemos tapar os ouvidos espirituais para não ouvir o choro e os suspiros de milhões de almas imortais que não conhecem o caminho para o lar celestial? Então, aqui observamos que Deus falou ao apóstolo qual era a sua vontade no que diz respeito à continuação da segunda viagem missionária. Ele, no início da viagem, visitou os irmãos que foram conquistados na primeira viagem missionária que ele fez com Barnabé, ali no sul da Galácia. Ele depois quis ir para um lado, Deus não permitiu, quis ir para outro, Deus não permitiu. Ele era um obreiro obediente, sensível à voz de Deus. Mas agora na cidade de Troade, Deus lhe mostrou qual era a sua vontade, que ele fosse para a Europa. Veja só, que maravilha, né? Então Deus diz, então, antes chamada de Macedônia, aquela região ali, né? E Deus mostra um varão macedônio ao apóstolo que diz: passa a Macedônia e nos ajude. Era a vontade de Deus que a equipe fosse para aquela região para fundar novos trabalhos. Paulo era um missionário estrategista. Ele não ficava muito tempo em um lugar. Existe missionário que Deus chama para ficar muito tempo em um lugar, até morrer mesmo no campo missionário. Como é o caso de... Isso aconteceu com vários missionários suecos, né? E outros de outros países. Hoje o missionário Satírio está na Colômbia desde 1975. O missionário Mendes está na Argentina desde os anos 70, né? E, porém, há missionários que ficam em uma região pouco tempo e fundam uma obra e vão para novos campos para abrir novos trabalhos. E Paulo era desse tipo de missionário, que fundava um trabalho em um lugar e Deus depois o levava para outro lugar. Então, observamos aqui o plano de Deus aí para essa região aí da Macedônia, né? Expressado aí através aí desse varão macedônio. E hoje em dia nós, inclusive quando a gente estava na Venezuela, Deus falou comigo em um sonho à noite, dia 1º de maio de 1996. Eu ligava para o nosso saudoso pastor presidente, que antes já tinha sido nosso pastor na cidade de Paulo Afonso, ainda nos anos 70, quando eu era adolescente. Então, o nosso pastor dizia, eu ligava para ele, o número era 4,
tinha 4 dígitos, e ele dizia: Ivaldo, vem aqui e nos ajude. Então, nós ficamos orando ao Senhor, né? Eu ainda visitei Alagoas, não falei nada para o nosso pastor, mas Deus continuou falando comigo até que em 98 nós chegamos em Alagoas. E exatamente dia 1º de maio de 1998 fomos recebidos no ministério de Alagoas, em uma reunião do ministério, uma terça-feira pela manhã. Inclusive eu dei até esse testemunho, exatamente 2 anos depois. Foi uma visão semelhante a essa aqui de Paulo. Deus continua falando, né? E hoje em dia, quantos povos estão clamando? Passa a Macedônia e nos ajude, né? Povos que não têm Cristo, né? Campos que não têm nenhuma igreja evangélica. Então é um grande desafio para a igreja do Senhor, que sabe que uma grande parte da população mundial não conhece Cristo. Ok, então vamos continuar aqui com essa meditação. E Lucas, um novo missionário na equipe de Paulo. Sabemos que no sul da Galácia, ali em uma região ali, Paulo convidou Timóteo, né, para ingressar na equipe, e Timóteo acompanhou. Então vemos na equipe aí Paulo, Silas, Timóteo e agora Lucas, um novo missionário na equipe de Paulo. Entrou de Paulo, encontrou Lucas, o médico amado, que havia de ser o futuro historiador dos seus trabalhos, né? Versículo 10 indica que foi neste lugar que ele encontrou Paulo. Então, que maravilha, né? Lucas, médico amado, né? E deixou tudo para fazer o trabalho missionário. Quantas pessoas obedientes, quantos soldados valorosos que não olham para os seus próprios interesses. Timóteo não olhou para os seus interesses. Não. Ele tinha ali seus parentes, etc., tinha suas várias coisas favoráveis aí para ele na região, mas ele deixou tudo. E Lucas, igualmente, deixou tudo. Também Silas, que tinha a igreja de lá em Jerusalém, onde ele tinha boa reputação, uma igreja grande, né? Porque tem gente que só quer ir para lugar grande, né? E onde tem muitos crentes, onde a igreja rende bastante dinheiro, etc. Mas poucas pessoas querem ir para o deserto. Deus falou para Filipe, né, através de um anjo, para ele ir para o caminho de Gaza, que estava deserto. E ele foi, e quantas pessoas ele evangelizou lá? Uma alma. Então, Deus dá valor a uma alma. Deus não valoriza só 100, 200, 300 pessoas. Não. Ele valoriza uma alma. Uma alma vale mais para Deus do que todo mundo. Disse que posteriormente, esse eunuco que Filipe ganhou para o reino de Deus, ele se tornou pastor lá na Etiópia. Veja que maravilha é o reino de Deus, trabalhar para o Senhor. Então, Lucas deixou tudo, assim como Timóteo, renunciaram a tudo, assim como Silas e o próprio Paulo, né, que se submeteu aí à vontade de Deus, né, para um homem criado aos pés de Gamaliel, e era fariseu, mas se converteu a Cristo e deixou tudo, né, para fazer o trabalho do Senhor. Então, a grande lição aqui
que aprendemos aqui nesta aula é sobre a obediência. Ouvir o clamor das pobres almas imortais que estão perecendo sem Deus, sem paz e sem salvação. E também a grande lição é a renúncia. Lucas, médico amado, renunciou o que tinha para acompanhar essa equipe maravilhosa que fundou trabalhos em vários lugares. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém.